Olá, pessoal. Hoje é quarta-feira, 4 de março de 2026, e nosso querido amigo, nosso irmão, Laith Marouf, de Beirute, está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Laith. Bom estar com você, Nima. Laith, vamos começar pela situação. Por favor, curta o vídeo para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Você pode seguir o Laith em freepalestine.video e no Free Palestine TV, o canal dele no YouTube. Vou adicionar o canal dele como colaborador nesse podcast. Vamos começar com o que está acontecendo agora entre o Líbano e Israel. Sabemos que o Hezbollah entrou na guerra, a guerra que ocorre entre os Estados Unidos e Israel de um lado e os iranianos do outro. E não apenas o Hezbollah, também vimos os grupos do Hezbollah no Iraque se juntarem. Como você vê a situação neste momento, especialmente na parte sul do Líbano? Sim, quero dizer, há menos de uma hora, os sionistas declararam todo o sul do Líbano como zona de operação militar e ordenaram que mais de 1 milhão de libaneses que vivem ao sul do Litani, incluindo nas cidades de Sur e Saída, evacuassem. Então estamos esperando grandes ataques a essas vilas e cidades em breve. Tudo isso porque os sionistas vêm levando uma surra. Estão sendo derrotados pelos homens de Deus, o Hezbollah, nos últimos 2 dias. Os sionistas têm tentado entrar em vilas no sul do Líbano e já perderam mais de 6 tanques e 3 drones. Essas são as vilas da linha de frente que os sionistas ocuparam durante o cessar-fogo e destruíram quase completamente. And destroyed almost to the ground completely. Então, os incríveis combatentes do Hezbollah praticamente não têm cobertura e ainda assim conseguem repelir esse exército fascista e insano dos sionistas. E como podemos ver, devido à impotência desses soldados judeus em lutar diretamente contra guerreiros como o Hezbollah, eles querem descontar na população do sul. Acho que o Hezbollah não vai deixar isso passar sem uma retaliação equivalente. Portanto, o que os sionistas acabaram de fazer ao declarar todo o sul do Líbano uma zona militar e ordenar a evacuação de todos de Saída, Sur, Nabatia e de todas aquelas grandes cidades, basicamente selou o destino de todos os colonos sionistas no norte da Palestina. E esperamos que haja ordens para evacuar Haifa, Safad e Aqqa, todas essas áreas sionistas, nos próximos 1 ou 2 dias, à medida que o Hezbollah revida na mesma medida. Até agora, o Hezbollah tem se concentrado em bombardear os principais centros de comando dos sionistas, de Haifa até o Mar da Galileia. Repetidas vezes, ondas de drones e mísseis estão atingindo esses locais. Isso também está acontecendo em coordenação com ataques da República Islâmica do Irã e de suas forças aeroespaciais, que estão lançando mísseis e drones contra os mesmos alvos. Quando o Hezbollah iniciou essa retaliação há 2 dias, eu fiquei surpreso. Na minha cabeça, eu achava que o Hezbollah seria o último membro do eixo da resistência a entrar na batalha, por causa da nossa proximidade com os sionistas e da capacidade muito maior que eles têm de retaliar ou punir a população daqui. Achei que talvez eles também esperassem até que o terreno estivesse suficientemente preparado pelos mísseis hipersônicos e balísticos do Irã antes de entrar nessa luta. Mas parece que o Hezbollah sabia de coisas que eu, você e outros fora desse comando militar não sabíamos. Uma dessas coisas acabou de ser confirmada. Os israelenses admitiram que seu gabinete estava em reunião apenas algumas horas antes de o Hezbollah lançar seus ataques de retaliação 2 dias atrás. Eles estavam tendo uma reunião, esses sionistas, para lançar uma guerra contra o Líbano. Então o Hezbollah se antecipou a eles. Isso é uma coisa. A outra coisa que parece que o Hezbollah sabe é que os sionistas estão mais fracos do que imaginávamos neste momento, especialmente em termos de suas defesas aéreas. Todos os drones e mísseis do Hezbollah estão atravessando com facilidade todo o sistema de defesa aérea do norte dos sionistas, algo nunca visto antes, nem mesmo durante as várias confrontações que o Hezbollah teve com eles nos últimos anos.
Portanto, parece claramente que as defesas aéreas dos sionistas entraram em colapso no norte, e o Hezbollah tem agora uma posição mais vantajosa para atacar. Veremos o que acontece à medida que essa batalha se desenrola nos próximos dias. Qual é o foco dos mísseis iranianos em Israel? Eles estão atingindo a parte norte do país? Porque a maioria das notícias que vem de Israel faz parecer que eles estão atingindo Tel Aviv, Jerusalém ou outros lugares. Como você vê os ataques de forma geral? Os alvos dentro de Israel? Então, neste momento, estamos no 5º dia desta guerra, e está começando a ficar meio difícil acompanhar tudo. As pessoas, ao que parece, estão lembrando apenas da coisa mais recente, sabe? Porque há uma enxurrada de informações chegando até nós. Mas, se olharmos para o 1º dia desta guerra, o Irã concentrou seu poder de fogo contra a colônia sionista nas colinas de Golã, na Galileia e na região de Haifa. Depois começou a se mover em direção ao centro, depois ao sul e novamente de volta ao centro. E agora está meio diversificado, mas estamos ouvindo cada vez mais, é claro, sobre os ataques no centro da Palestina ocupada, entre Jerusalém e Tel Aviv. Então o que isso significa? Significa que no 1º dia, todas as principais bases de vigilância israelenses, nas colinas de Golã, as colinas de Golã sírias ocupadas, que podiam ver toda a Ásia Ocidental a partir do ponto mais alto do Monte Hermon, ou até o Vale do Beca a partir desse mesmo ponto de observação, estão fora de operação. Então parece que é por isso que os sionistas se apressaram em deslocar 100.000 soldados de suas reservas para a fronteira com o Líbano, desde o 1º dia dos ataques. Então, eu acho que os sionistas perceberam que o Irã estava preparando o terreno no norte da Palestina ocupada, nas colinas de Golã sírias, para uma possível intervenção do Hezbollah, se necessário. E eles perceberam isso. Por isso moveram aqueles 100.000 soldados. Depois ficaram tão preocupados que talvez precisassem fazer um ataque preventivo contra o Hezbollah, porque temiam que, se fossem pegos de surpresa, não conseguiriam defender seus postos. Então, eu acho que o Irã, ao atacar o norte da Palestina no 1º dia, com aqueles mísseis hipersônicos e drones, deu ao Hezbollah a chance de provocar os israelenses. Isso é outra coisa. As pessoas não entendem por que o Hezbollah entraria nessa guerra agora, quando há 100.000 soldados na fronteira. Bem, na verdade, a ideia é tirar esses 100.000 soldados de seus esconderijos, de seus bunkers no norte da Palestina e levá-los para o espaço aberto no sul do Líbano, onde os israelenses queimaram todas as florestas e destruíram todos os prédios, deixando-os sem nenhuma cobertura. E é isso que vem acontecendo. Toda vez que os israelenses avançam 1 centímetro, são atingidos. Então, neste momento, o sul do Líbano, por causa da burrice e da estupidez desse militarismo supremacista dos Estados Membros, é na verdade um campo de extermínio para eles, se ousarem entrar lá. Porque mesmo agora, digamos que eles decidam ameaçar todo o sul do Líbano e ordenar que todos sejam evacuados ao sul do Litani. Isso, na verdade, amplia a zona de onde o Hezbollah pode bombardear à distância, à medida que as forças sionistas avançam. Então, neste momento, os sionistas estão presos em um atoleiro. Eles não podem permanecer onde estão, porque o Hezbollah está lançando mísseis e drones contra suas bases, centros de comando e centros logísticos no norte da Palestina. Eles não podem ficar lá e também não podem avançar, porque perderiam ainda mais cobertura. Não há abrigos para se esconder. Certo, então, por exemplo, na noite passada, houve um vídeo claramente filmado por um morador do sul do Líbano, em Kafar Kila. Kafar Kila, para quem não sabe, foi completamente arrasada.
Você pode assistir na nossa AfriPausa TV a vários documentários que filmamos lá. Aquilo é uma terra de ninguém. Os sionistas entraram nessa vila totalmente arrasada e se viram sob uma quantidade insana de fogo cruzado, então tiveram que recuar. Fizeram o mesmo em várias vilas no sul e em outros lugares, e aconteceu a mesma coisa. Agora, isso eu acho milagroso. Os guerreiros do Hezbollah são incomparáveis. Você consegue imaginar, depois de tudo isso, como o exército libanês colaborou com os sionistas? Entrou em cada bunker e em cada depósito de armas no sul do Líbano. Retirou tudo, explodiu e ainda comemorou enquanto fazia isso. E agora o Hezbollah, depois de tudo isso, ainda consegue repelir os sionistas invasores no sul. Isso é milagroso. Acho que a estratégia por parte dos iranianos é a mesma. Eles estão tentando esgotar todos os interceptores que o governo israelense possui. E quando tudo acabar, dá para ver o quão vulneráveis eles podem ficar. Esse é o problema, na minha opinião, em uma guerra longa. Como você vê isso? Porque parece que, aos olhos dos iranianos, esta será uma guerra longa. Mas, por outro lado, a mídia israelense hoje fala em mais 2 semanas de guerra. 1 semana, 10 dias. Estão falando de uma guerra de curto prazo. Mas não parece ser esse o caso, na mente da resistência e dos iranianos. Sim, veja, por 2 anos e meio, acho que muitos de nós reclamávamos que éramos pró-resistência, pró-libertação. Então, por que o eixo da resistência não se envolveu totalmente desde o início, em 7 de outubro? Eu sei que todos nós sentimos a dor de ver as crianças e os inocentes de Gaza sendo massacrados. Ficamos de coração partido ao ver lideranças que são quase insubstituíveis em nível humano, como Sinwar, Nasrallah e agora Khamenei, sendo martirizadas nessa batalha. Mas agora olhamos para trás, tanto de forma racional quanto religiosa, e vemos que esses sacrifícios foram necessários para despertar uma humanidade que estava cega pela supremacia judaica e pela classe pedofílica e canibalística. Eles precisavam ser despertos, e as palavras dos nossos líderes, dos nossos guerreiros, dos nossos pensadores não foram suficientes. Era necessário um sacrifício ofuscante para despertar a humanidade. Então, foram esses 2 anos e meio. Agora, alcançamos esse nível de consciência humana em que não importa quais mentiras os sionistas ou os imperialistas joguem sobre a humanidade, ninguém acredita neles. Nem mesmo as próprias mães deles acreditam em qualquer coisa que saia de suas bocas. Portanto, este é o momento de ir com tudo. Este é o momento de recuperar o preço de todos aqueles sacrifícios que fizemos pela humanidade. Certo? E não haverá como parar esta guerra até que não exista mais colônia sionista na terra da Palestina e até que os americanos saiam da Ásia Ocidental e nos deixem em paz. Certo? Já chega. Já chega, e isso já dura um século. Mas agora nós, os povos desta região, já fizemos o suficiente para despertar o mundo, para que o mundo entenda, enquanto expulsamos esses sionistas de nossa terra, certo? E acho que é por isso que estamos, na verdade, neste momento de perigo para a humanidade, certo? Os sionistas e os imperialistas percebem agora que não há como vencer esta guerra, que não há como sustentar a existência da colônia sionista, que todas as economias do Ocidente estão entrando em colapso por causa disso, e que eles precisam fazer uma escolha. Ou eles admitem a derrota, obrigam a colônia sionista a fazer as malas, levar suas armas nucleares e partir com elas para Berlim, Paris, Londres, Ottawa e Washington, D.C. Ou terão de usar essas armas nucleares e então uma nova guerra mundial começará, e não sabemos quem sobreviverá ao final dela. Então é esse o momento em que estamos. Mas isso não significa que as coisas vão chegar a esse ponto tão rapidamente. Acho que o eixo da resistência está pronto para sustentar uma guerra de 3 meses. 3 meses. Nesses 3 meses, podemos ver nas próximas 2 ou 3 semanas o colapso dos regimes fantoches no Bahrein, nos Emirados, no Catar e no Kuwait.
Even here in Lebanon, there's a very big possibility that Mesmo aqui no Líbano, há uma grande possibilidade de que o Estado entre em colapso a qualquer momento, talvez até mais rápido do que o Estado do Bahrein, por causa de como o primeiro-ministro tem abusado do exército nos últimos 2 dias, tentando desarmar o Hezbollah e se retirando do sul do Líbano, deixando o povo entregue ao próprio destino. Essa não é uma situação sustentável. Acho que o primeiro-ministro do Líbano se colocou em uma posição pior do que a dos emires do Golfo. Portanto, podemos ver esses colapsos acontecendo antes de chegarmos ao ponto em que o inimigo possa considerar o uso de armas nucleares. Mas os próximos dias e semanas definirão a próxima fase da humanidade, não apenas o próximo século. the next phase of humanity, not only the next century. If Iran started by attacking, Se o Irã começou atacando os Estados Árabes no Golfo Pérsico, eles praticamente neutralizaram as bases americanas nesses países. Além disso, atacaram o quartel-general da CIA no Golfo. Até agora, parecem ter sido bastante bem-sucedidos em destruir esses locais da CIA. Como você vê a situação dos Estados Árabes na região? Por que a Arábia Saudita continua dizendo, vamos entrar na guerra, e depois solta um comunicado dizendo, não, condenamos isso, condenamos aquilo? Como é visto os Estados Árabes, especialmente a Arábia Saudita, os Emirados Unidos e o Catar? Arab states, particularly Saudi Arabia, UAE, and Qatar. Yeah, these are not independent or sovereign Sim, states. esses não são estados independentes ou soberanos. Todos são regimes fantoches vassalos. Todos os seus recursos foram usados desde o primeiro dia na guerra contra o Irã, mas também na opressão dos povos árabes e muçulmanos por 80 anos, desde que o petróleo foi descoberto nesses países. Seus recursos foram até usados para oprimir pessoas em partes da África e da América Latina. Veja o que está acontecendo no Sudão. Claro, toda a dívida do terceiro mundo que surgiu nos anos 1980 é por causa do petrodólar, dinheiro saudita, catariano e kuwaitiano, que foi colocado nesses bancos e atraiu os países do terceiro mundo a tomar empréstimos deles, antes de Nixon aumentar todas as taxas de juros, depois que esses estados já haviam contraído esses empréstimos. Então, sabe, não há soberania nesses estados. There is no sovereignty in these states. Their resources have always been used and are Os used. recursos deles sempre foram usados e ainda estão sendo usados para nos matar e atacar o Irã. Eles não têm controle sobre esses recursos, nem sobre si mesmos. E para eles, ameaçarem entrar em uma guerra agora, o que isso sequer significa? Eles já estão nessa guerra. E quanto aos sauditas, aqueles generais endinheirados no Catar, nos Emirados e na Arábia Saudita, eles conseguem pilotar um F-15 ou um F-16 ou disparar um míssil? Não, eles precisam contratar mercenários, assim como fizeram na guerra contra o Iêmen. Então, claramente, você sabe, não há nada que eles realmente possam acrescentar à luta. Eles só podem anunciar sua colaboração já oculta nessa guerra contra o Irã, o eixo da resistência e o povo palestino. E isso não vai mudar nada. É a mesma coisa com aquelas ameaças da Alemanha, da França e do Reino Unido, e assim por diante, que eles pretendem usar. Entrar na guerra? O que você quer dizer com entrar na guerra? Vocês são escravos dos americanos e dos sionistas, e todos os seus recursos e aviões já fazem parte dessa guerra. É apenas uma propaganda ridícula, tentando fazer parecer que há realmente etapas nesse conflito. Não, o Ocidente investiu todos os seus recursos, todos os seus componentes, todos os seus vassalos, todas as suas províncias na guerra contra Gaza desde outubro de 2023. E eles não recuaram desde então, no que agora também faz parte da guerra que inclui o Irã. Portanto, não vejo nenhuma dessas declarações, seja do Golfo ou de outros países ao redor do mundo, dizendo que vão entrar nessa guerra como algo que mude o equilíbrio militar dessa batalha, porque ela já está em andamento. Então, o Irã está fazendo um trabalho milagroso ao atacar todas as bases americanas e destruí-las nesse arco que vai de Erbil a Abu Dhabi. E esse corte na venda de petróleo e gás está derrubando o petrodólar,
está afundando as economias europeias. E esses são os países que precisam ser punidos por sua servidão ao sionismo e ao imperialismo. O Irã está fazendo algo que Jamal Abdel Nasser deveria ter feito nos anos 1950. Antes de apoiar a libertação do Iêmen, ele deveria ter atacado os campos de petróleo e gás do Golfo e os libertado, para que não apoiassem os sionistas e o Ocidente com o petrodólar. O Irã está prestando um favor ao nosso povo árabe e muçulmano, e à humanidade como um todo, ao garantir que o dinheiro desses vassalos do Golfo não esteja disponível para sustentar os esforços imperialistas. Parece que a Arábia Saudita estava jogando, sabe, 2 jogos ao mesmo tempo. Publicamente, diziam que os Estados Unidos não poderiam usar a Arábia Saudita, que não apoiavam nenhum ataque ao Irã. Mas, nos bastidores, estavam pressionando por uma guerra contra o Irã, para destruir o Irã, para provocar a chamada mudança de regime. Você vê os Emirados Árabes Unidos fazendo parte desse jogo? Porque até agora, pelo que vimos, como Bernie Sanders, por exemplo, disse de forma bastante direta, a Arábia Saudita e Israel estavam pressionando por essa guerra. Como você vê os outros países do Golfo Pérsico? Quão dispostos eles estavam antes de a guerra acontecer e até que ponto pressionaram por ela? Sim, eu acho que todos os regimes do Golfo estão totalmente aliados aos sionistas e não têm soberania. E veja as estatísticas dos mísseis e drones que o Irã usou. Algo como 30% deles foram direcionados aos Emirados Árabes Unidos, ou chamados Emirados Americanos Unidos. Isso mostra, na verdade, que os EAA estão ainda mais profundamente aliados aos sionistas e são mais cruciais nesse ataque ao Irã do que até mesmo os sauditas, certo? Isso é claro. O Irã não faz as coisas sem motivo. As forças armadas iranianas são muito precisas na escolha de seus alvos. Então, vamos deixar bem claro, tem que haver uma mudança de regime nesses países falsos e vassalos que nem deveriam existir. Não existe algo como os EAU, é apenas o deserto de Oman. There's no such thing as the UAE, it's just the desert of Oman. There's no such thing as Bahrein, Qatar. Não existe algo como Bahrein, Catar ou a parte oriental do Reino Saudita. Todos fazem parte das mesmas tribos e famílias do sul do Iraque. Não deveria haver uma família saudi impondo seu nome ao povo da Arábia, e um país nomeado em sua homenagem. Que diabos é isso? Isso nunca aconteceu na história da humanidade, que um povo seja forçado a ter o nome de seus governantes. Esses países não deveriam existir. Deveriam ser apagados como estados e fundidos em uma nação árabe que viva com orgulho, de mãos dadas com seus vizinhos iranianos, turcos e etíopes, diante dos colonialistas e imperialistas europeus. É assim que deveria ser, certo? Então, os recursos desses países foram usados repetidas vezes para os esquemas de pedofilia de Epstein que vimos. Quer dizer, é repugnante. As coisas que vimos pouco antes de esta guerra começar, sobre a profanação da Kaaba, dentro e fora dela, sendo transformada em um tapete sob os pés de Epstein. Então, o Irã e a inteligência iraniana têm sido, ao que me parece, bem-sucedidos em identificar os locais onde a CIA, o exército americano e os sionistas estão, nos Emirados Árabes Unidos, na Arábia Saudita, onde quer que estejam escondidos, em quais hotéis estejam dormindo, ou quais empresas de fachada tenham criado. Isso é outra coisa que as pessoas não entendem quando veem todos esses prédios nos Emirados sendo atingidos. Elas não sabem que dentro daquela mesma torre onde o drone atingiu, há uma empresa de fachada do Mossad, sionista ou da CIA, onde esses sabotadores estão se reunindo e estão sendo eliminados. Leith, Arab states, they're feeling that these Os países árabes estão sentindo que essas bases americanas em seus territórios não os ajudaram, não os defenderam até agora. Todos os sistemas de defesa estão funcionando para Israel, para defender Israel. E as pessoas estão chocadas. Até o próprio Donald Trump ficou surpreso que o Irã atacou os países árabes, porque achavam que o Irã não faria algo assim. Temos falado sobre isso há muito tempo. Se algo acontecesse, o Irã, de alguma forma, atacaria todos esses países árabes.
Mas parece que as pessoas que lideram esses países não entendem a realidade da região, a realidade do que está acontecendo. Estão começando a compreender o que realmente está em jogo. Acho que isso pode ser um sinal para todos esses países com bases americanas perceberem que essas bases não vão salvá-los se algo acontecer. Yeah, when you look at É tipo, sabe, quando você olha para o processo de tomada de decisão por trás do início dessa guerra, percebe que esses líderes no Ocidente, Trump e o grupo dele, chegaram a um nível de ilusão tão grande que estrategistas e líderes militares racionais não conseguem fazê-los entender. E foi isso que aconteceu. Parece que a liderança militar no Pentágono estava dizendo a eles: é isso que vai acontecer. the military leadership in the Pentagon were telling them this is what's going to happen, this is not going to be Isso não vai ser fácil. Podemos até conseguir assassinar um ou dois líderes, mas depois isso vai se transformar em uma guerra total. all out war, but they didn't listen to them. Why? Because they Mas eles não os ouviram. drenched Por quê? Porque estão encharcados. Pessoas como Trump, Netanyahu e a cabala ao redor deles estão se afogando em suas próprias ilusões supremacistas. Sabe, quando Epstein escreve coisas como os judeus são os melhores, ou não vou contratar nem aceitar nenhum judeu, e outros são goim e por aí vai, que você pode abusar dos filhos deles e assim por diante, eles realmente acreditam nessas coisas. Não é apenas, sabe, algum tipo de comédia sombria, é um verdadeiro sistema de crenças. Eu conheço muitas pessoas que se dizem de esquerda ou marxistas ou algo assim, que acreditam tanto na economia política, na economia das coisas e tudo mais, mas isso apaga o fator humano. Todo ser humano tem pensamentos. Não se trata de alguém como Epstein pensar em dinheiro o tempo todo, ou de outros como ele. It's not about he's thinking about money all the time. Epstein or others. They're actually thinking God gave me this right. Eles realmente pensam: Deus me deu esse direito. Sou tão rico, tão poderoso que posso estuprar crianças. E é uma escolha concedida por Deus. Deus me escolheu para estar aqui. Certo? Então, uma vez que isso é compreendido, é por isso que as pessoas ficam surpresas. Veja, o petróleo, saudita, emiradense, catariano, seja qual for, é na verdade petróleo americano. Por que eles estão fazendo isso consigo mesmos, os americanos? Bem, porque são delirantes em sua supremacia. E não ajudou o fato de a Venezuela ter caído em 2 horas e meia, certo? Não ajudou. Isso, na verdade, só aumentou os delírios de grandeza na cabeça de Trump e de seu grupo. Eles acharam que poderiam fazer o mesmo no Irã, de alguma forma. And they thought they can do the same in Iran somehow. Although, of course, the difference between Iran and Venezuela is that Embora, é claro, a diferença entre o Irã e a Venezuela seja que o Irã é uma nação de fé e sua liderança tem fé em Deus. Eles estão dispostos a se sacrificar, como o Ayatollah Khamenei, o mártir da nação do Islã, que escolheu permanecer em sua casa pública, ser assassinado e sacrificado para que seu povo pudesse ver a luz, certo? Essa é a diferença entre a liderança no Irã e a liderança na Venezuela, que abandonou seu próprio presidente, certo? Eles decidiram não atirar. Você acha que hoje, vamos ser bem claros, se alguma liderança tola no Irã decidisse depor as armas e se render aos Estados Unidos, não haveria iranianos lutando até o último suspiro? Essa fé é o que os impulsiona. A mesma coisa está acontecendo aqui no Líbano. And that is the faith that is pushing them. The same thing here is happening in Lebanon. It doesn't matter that the whole state is against. The faith in the hearts Não of importa the que men of todo o God Estado esteja contra keeping eles. them A fé no coração dos homens de Deus os mantém fortes, não importa quais sejam as probabilidades. breaks for the A Venezuela não tinha isso. They should have had that. Meu coração se parte pelo povo venezuelano, mas eles deveriam ter tido essa fé para poder lutar contra os Estados Unidos e derrubar alguns soldados americanos no processo a qualquer custo. Agora, a Venezuela e seu petróleo estão no bolso dos Estados Unidos, assim como os países do Golfo. Acho que essas ilusões são o que faz a liderança americana ser incapaz de reconhecer o verdadeiro equilíbrio militar e o que vai acontecer no campo de batalha. E essas mesmas ilusões são as que nos assustam. Pensar que há a possibilidade de que, quando a realidade atingir esses malucos, como os Netanyahus e os Trumps, eles possam recorrer ao botão nuclear. That they may reach to the nuclear button. Se eles fizerem isso, o Irã vai acabar com eles. Tenho certeza disso.
E espero que Netanyahu não esteja indo nessa direção, porque eu sei o que aconteceria com Israel. I know what would happen to Israel. Yeah, Late you know what about the nuclear thing here? Sim, sabe, sobre essa questão nuclear aqui. Até agora, a República Islâmica do Irã e suas forças armadas conseguiram atingir pelo menos 3 destroyers e fragatas no Mar da Arábia, até as praias da Índia, certo? Só na noite passada. Então, o Irã tem a capacidade de afundar os porta-aviões que os Estados Unidos estão usando agora. Mas o Irã é muito racional e sabe que se afundar um porta-aviões movido a energia nuclear, isso destruiria tudo ao redor. Se stepdade with strength, sublimation, November, and hangontami small se espolharia. Nuclear fallout will happen on. Can you imagine if Iran decides to sink this nuclear? Você consegue imaginar se o Irã decidisse afundar um porta-aviões movido a energia nuclear bem na costa da Índia? Quantos indianos seriam irradiados? Até agora, o Irã, pela graça de Deus e pela racionalidade de seus líderes, decidiu não atacar esses porta-aviões movidos a energia nuclear. Não porque não possa, mas por humanidade. Mas quando chegar o dia em que esses loucos decidirem usar uma arma nuclear, veremos esses porta-aviões nucleares afundando. E que se dane o que acontecer depois disso. Da mesma forma, Fardamuna estará em chamas, e o rei da Jordânia será irradiado, ele e seus filhos, e nunca mais poderão continuar sua linha. Unable to have a continuation of their bloodline. This is what's at stake. So, rational É isso que está em jogo. Seres racionais em todo o mundo que estão assistindo a isto neste momento. Todos nós temos o dever, hoje, de tentar colapsar o poder americano e sionista antes que cheguem ao ponto de querer apertar o botão vermelho. Pessoas nos Estados Unidos e na Europa que estão assistindo a isto, vocês têm o dever de sair e paralisar seus governos, paralisar seus exércitos, paralisar suas forças de segurança, para que suas elites possam puxar os Estados Unidos e a colônia sionista de volta da beira do fim da humanidade. I think Jordan is so much important for the United States. Acho que a Jordânia é realmente importante para os Estados Unidos neste momento, porque eles estão usando principalmente a Jordânia para atacar o Irã. Mas parece que por causa desses ataques iranianos a Israel e a Jordânia, decidiram mover seus caças para Chipre. Como você vê essa situação? Os ataques iranianos à Jordânia? Você acha que ainda há, digamos, uma escalada por vir? Até agora parece que o Irã atacou as bases na Jordânia. Você acha que o Irã vai revisar sua estratégia em relação à Jordânia, na sua opinião? Vamos colocar assim, talvez seja melhor não ir tão longe. Sim, acho que nas próximas 24 a 48 horas, veremos essas opções sendo apresentadas ao Irã de uma forma mais séria, e eles terão que tomar uma decisão. Digo isso porque agora estamos vendo as esquadras da morte wahhabitas de Jolani, na Síria, mobilizando suas tropas para as fronteiras do Iraque e do Líbano. Isso significa que se houver um ataque ao Iraque por essas esquadras da morte wahhabitas ou ao Líbano, isso pode abrir a porta para que outros atores do eixo da resistência decidam derrubar regimes abertamente. Até agora, os sionistas têm matado lideranças do eixo da resistência indiscriminadamente e realizado mudanças de regime nesses estados da mesma forma. Bem, até agora, o eixo não tem respondido da mesma forma. Mas é muito fácil derrubar o regime no Líbano. É muito fácil derrubar o regime no Bahrein neste momento. Um batalhão de forças iranianas poderia desembarcar no Bahrein e tudo estaria acabado. O mesmo vale para os Emirados. Então, se a Aliança Sionista Americana decidir invadir o Líbano ou o Iraque por meio desses esquadrões da morte wahhabitas de Jolani, acho que veremos o Irã e o eixo da resistência suspendendo quaisquer restrições autoimpostas que tenham sobre derrubar regimes que colaboram com os sionistas. E é claro, os regimes na Jordânia, no Líbano e no Bahrein são os 3 principais candidatos a tais operações. A Jordânia precisa se preocupar
com os membros da resistência no Iraque que poderiam em meia hora chegar à Jordânia, a capital Amman. Sabe, não é longe das fronteiras do Iraque. Bem, talvez eu esteja exagerando. Meia hora não, mais como 2 horas e meia de carro. Mas veja, não há nada entre a fronteira do Iraque e a capital Amman, exceto as bases americanas que têm sido severamente bombardeadas tanto pela República Islâmica do Irã quanto pelo Hezbollah Iraque nos últimos 3 dias. Então sim, se eu fosse o rei da Jordânia, estaria procurando um lugar para me esconder agora. Isso já aconteceu com a família real dos Emirados, entre aspas, real. The Emirati royal family, quote unquote royal, they're all hiding in Qatar, Eles estão todos escondidos no Egito agora. A família real do Bahrein está escondida em Riad, assim como a família real do Kuwait. A única família real que permaneceu é a do Catar. E não é porque eles não queiram fugir também, mas porque tem problemas com o Egito, problemas com a Arábia Saudita, problemas com os Emirados. Então, não há para onde correr, exceto para a Turquia. E eu não sei se a Turquia quer se colocar agora na posição de ser o local de exílio da família real do Catar. Então, a Jordânia, acho que se eu fosse o rei, estaria procurando agora um lugar para me esconder. He may go to the United Kingdom because he belongs to, yeah. Você pode ir para o Reino Unido porque ele pertence àquele lugar. Laith, você mencionou a situação desses três: Jordânia, Bahrein e Líbano. E quando se trata do Egito, acho que o Egito também é importante. Como você vê o Egito até agora? Como você enxerga os movimentos internos no Egito e como isso vai influenciar as políticas do Egito em relação à guerra que está acontecendo? Tem sido impressionante observar o quão silencioso o Estado egípcio oficial tem sido em relação ao que está acontecendo. Não ouvimos nenhuma manifestação deles, nem contra, nem a favor. E as declarações são tão mornas que é difícil saber de que lado estão. A única declaração que vi foi de Al-Azhar, o seminário de Al-Azhar, que de forma absurda pedia que o Irã parasse de atacar os Estados Árabes. Depois disso, vi uma enxurrada de egípcios criticando a liderança de Al-Azhar, chamando-os de traidores e covardes e assim por diante. Dá para perceber, pelas respostas à declaração de Al-Azhar, quais são os sentimentos populares no Egito. Acho que a população egípcia está torcendo para que o Irã acabe com os sionistas e com os Estados Unidos. Também temos um dos atores egípcios mais famosos, Amr Wakid, que está, acho, em algum lugar na França agora, ou talvez no Reino Unido, e que já participou de muitos filmes de Hollywood. É um nome de peso, e ele tem tweetado desde o início da guerra. E veja, ele vem de uma família sunita no Egito, mas tem tweetado constantemente, elogiando a religião xiita como a defensora do Islã nos dias de hoje. Ele tem tweetado sobre o Irã e o eixo da resistência como os mais corajosos da humanidade, e tem atacado e amaldiçoado os monarcas árabes, ditadores, wahhabitas e ikhwanis. Eu não vi nenhuma figura pública árabe nos últimos 2 anos e meio que tenha adotado uma posição tão firme e, do nada, se tornado o intelectual mais lido do mundo árabe. É impressionante. Quero dizer, cada tweet que o cara publica recebe 2, 3, 4, 5 milhões de visualizações em poucas horas, com enorme engajamento de pessoas de todo o mundo árabe, da Mauritânia a Omã, elogiando-o, e então você vê os bots atacando. Certo. Isso mostra como os últimos 2 anos e meio, criaram um enorme vácuo no mundo árabe e no mundo muçulmano sunita. Há um enorme vácuo de liderança. Todos os líderes originais da resistência nos espaços árabe e sunita foram mortos, estão mortos ou seus projetos fracassaram, e assim por diante. E aqueles que tentam afirmar que representam a voz árabe e a voz sunita são todos vendidos aos sionistas e imperialistas. O povo árabe e suni em geral não quer que eles os representem. Portanto, há um enorme vácuo neste momento. E Amr Wakid, com esses tweets, se elevou ao mais alto nível nas esferas árabe e sunita como um representante da voz do povo. So that shows you how big the vacuum is.
Isso mostra o tamanho do vácuo. O fato de alguém vindo dos filmes de Hollywood conseguir preencher essa lacuna com tanta facilidade. Dá para imaginar que, neste momento, em todo o mundo árabe e nas regiões muçulmanas sunitas, se um movimento revolucionário de verdade surgisse, ele poderia dominar todo o cenário. As pessoas no mundo árabe e nas regiões sunitas do Islã estão sedentas por uma resistência digna e por uma liderança que apoie a Palestina, que apoie o Irã, que apoie a humanidade em geral. E é exatamente isso que está acontecendo em todo o mundo árabe. Dois pontos importantes neste momento. Um deles é o Estreito de Hormuz e o outro é Bab al-Mandab, que divide o Mar Vermelho. Ambos podem ser controlados pelo eixo da resistência. Como você vê esse conceito se desenrolando na guerra prolongada, se essa for a estratégia por parte da resistência? Então vimos, nas últimas 24 horas, os preços do petróleo e do gás, especialmente do gás na Europa, subirem cerca de 70%. Isso representa um aumento de 70% no preço do gás liquefeito por causa da grande dependência da Europa do gás vindo do Catar. Da mesma forma, os preços da gasolina no Japão e na Europa aumentaram rapidamente. O governo japonês afirmou que possui apenas combustível suficiente para 2 meses de funcionamento do país. Os europeus estão implorando hoje para que a Ucrânia permita a passagem do gás e do petróleo vindos da Rússia pelos oleodutos. Estão implorando. E ainda estamos apenas nos primeiros 4 dias e meio de guerra. Portanto, o fechamento do Estreito de Hormuz e do Estreito de Bab al-Mandab vai paralisar as economias europeias e também afetará gravemente as economias japonesa, coreana e talvez até a chinesa. E é por isso que acho que a China terá cada vez mais um motivo para entrar nesta guerra, certo? Todos nós conhecemos a China há décadas, como aquele tipo de dragão silencioso à margem, talvez agindo nos bastidores, mas podemos ver a China, pela primeira vez, entrando oficialmente numa batalha se as coisas continuarem assim. Isso é parte do motivo pelo qual os Estados Unidos garantiram o petróleo da Venezuela antes desta guerra. Porque querem que as mudanças nos preços do petróleo e do gás não afetem sua economia. Então a Europa, o leste asiático e o sul da Ásia, como a Índia, serão os mais afetados pelo fechamento desses estreitos. Outra coisa que as pessoas precisam perceber é que os países do Golfo, aqueles na Península Arábica, dependem da importação de alimentos. 90% dos alimentos nos mercados desses países do CCG vêm de importações, principalmente da Grande Síria e da Índia, certo? Então, nesse momento, as estradas da Síria e do Iraque estão fechadas. Não há transporte terrestre de mantimentos e produtos da Grande Síria e também não há transporte vindo da Índia. Portanto, veremos os mercados desses países do Golfo esvaziarem rapidamente. E há mais uma coisa que precisamos saber, que é muito crucial para esta guerra, a questão da água. Claro, sabemos que a maioria desses países obtém cerca de 70 e poucos % de sua água por dessalinização. Até agora, o Irã tem sido muito cauteloso e não atacou nenhuma dessas usinas de dessalinização. Mas, se os Estados Unidos e os sionistas decidirem atacar as represas ou a infraestrutura hídrica do Irã, espero que essas instalações passem a ser alvo de ataques. Então há várias camadas em como esses regimes no Golfo vão entrar em colapso ou em como isso tem ramificações em uma escala global, que é quase difícil de você reunir em uma resposta de 5 minutos. Mas a essência é que os componentes da ordem imperial, o petrodólar, as economias desses países artificiais na Península Arábica, as economias do leste e do sul da Ásia e as economias da Europa, são os 4 elementos que sustentam o poder imperial. Todos eles agora enfrentam um nível de ameaça que não viam desde a Segunda Guerra Mundial e estão à beira do colapso. Suas economias e as populações em lugares como a Europa, que já estão inflamadas nos últimos 2 anos e meio, devido à recusa de suas elites em representar suas opiniões,
podem acabar se revoltando mais rápido do que podemos imaginar. Revolting faster than we can think about. There is a bridge between Bahrain and Saudi Há uma Arabia. ponte entre o Bahrein e a Arábia Saudita, e eles estão usando essa ponte para enviar tropas a fim de controlar a situação no Bahrein. Mas a Arábia Saudita não está realmente numa boa posição para ir tão longe. Como você vê isso? Parece que os iranianos atingiram a ponte entre os dois, apenas para interromper o que a Arábia Saudita está tentando fazer no Bahrein, porque eles estão literalmente matando o povo bahreinita. Pessoas que não estão satisfeitas com a situação atual. Como você entende isso? How you understand that? Yeah, I mean, the basic information that everybody should Sim, know quero is that dizer, a informação básica que todos deveriam saber é que o Bahrein é cerca de 85 a 90% xiita. A população bahreinita, seus clãs e tribos, está relacionada à população xiita do leste da Arábia e do sul do Iraque. Todos fazem parte de famílias e tribos estendidas. Eles estiveram sob ocupação dos portugueses, depois dos britânicos e em seguida dos americanos desde o século XVIII. Houve um breve período em que a Pérsia, ou Irã, conseguiu libertar o Bahrein de Mistrões, mas o Shah exediu onde se lhe pertence. giving it back to the British before the British left. So this is the background, and the ruling family in Bahrain. Então, esse é o contexto. A família governante do Bahrein é uma família importada, um ramo da família Saud, imposta ao povo bahreinita e profundamente impopular. Ninguém gosta deles. É por isso que eles correram para Riad, a família governante. Outra coisa é que desde o outono árabe, por volta de 2011 e 2012, o povo do Bahrein se levantou e quase derrubou o regime. Foi então que o reino saudita criou o que chamaram de Escudo da Península, uma força militar de avião enviada ao Bahrein para esmagar, reprimir, oprimir e matar bahreinitas, garantindo que o regime ali fosse mantido. The regime in Bahrain is sustained. And so now we have E agora temos as tropas que já estavam lá, as tropas do Escudo da Península. Elas nunca deixaram o Bahrein desde 2012. Essas tropas não foram suficientes para reprimir a atual revolta que acontece no Bahrein. E é por isso que os sauditas precisam trazer reforços. É também por isso que o Irã, de forma bastante compreensível, destruiu a ponte. Então agora, qualquer força que esteja dentro do Bahrein é a única que poderá defender o regime ali. E eu acho que, mesmo que o Irã não envie suas próprias tropas para ajudar os bahreinitas a se libertarem, apenas enviar algumas armas em alguns barcos poderia derrubar essa força de ocupação com bastante facilidade. could take down this occupation force very easily. Yeah. Sim, obrigado. Obrigado, Laith, por estar conosco hoje. Grande prazer, como sempre. Tenha uma boa noite. Até a próxima semana, inshallah. Next week, inshallah, we'll all be Todos nós ficaremos de melhor humor ao ver mais dos vassalos dos Estados Unidos sendo destruídos aqui. destroyed here. See you soon. Bye. Inshallah. Até breve.